Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim um belo dia. Boa lição! E hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025, a lição 5 de hoje, ela tem como título O Juiz Supremo. O que nós podemos ver na lição de hoje é que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 8, ele procurou ali orientar o seu pupilo bastante jovem chamado Timóteo, para que ele pudesse assim perseverar na sua missão, porque Paulo estava terminando realmente a sua jornada nesse mundo, e ele, jovem, Timóteo, tinha que dar uma sequência nesse trabalho. E Paulo diz aqui em 2 Timóteo 4, mais precisamente no versículo 8, que a coroa da justiça dele já estava guardada, a qual o Senhor, reto e juiz, lhe dará na segunda vinda de Cristo, e que agora Timóteo continuasse o trabalho de proclamar o Evangelho. Está lá nesse versículo 8 de 2 Timóteo capítulo 4. E Paulo chamando assim de um Deus supremo, juiz reto, né? E também Abraão, depois de ele conversar com Deus, de estar na presença do Senhor, e ali Deus fala para Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, para que Abraão tomasse consciência de que realmente ele iria fazer isso. Porém, Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló, que ele estava lá nessa cidade de Sodoma e Gomorra. E ele, conhecendo a Deus, ele diz que Deus é um Deus justo e saberia como lidar e protegê-lo, o seu sobrinho Ló, da destruição ali de Sodoma e Gomorra. E isso está lá em Gênesis 18, 25. Mais uma vez aqui, né, Abraão chamando que Deus é um Deus justo. E já no Salmo 7, versículo 11, Davi fala que os seus inimigos, né, eles seriam julgados através das intenções deles, e que eles teriam que sofrer o juízo de um justo juiz. Ou seja, falando de Deus aqui novamente, que o juízo cairia sobre os inimigos de Davi, de um Deus justo. E no Salmo 82, versículo 1, o salmista Asaf, ele fala do problema dele viver no meio de violência, injustiça, onde os juízes de Israel, ele menciona que eles deveriam proceder como representantes de um Deus que julga com retidão. Coisa incrível, né? Aqui está no Salmo 82, versículo 1. Asaf falando que Deus é um Deus reto. E já no Salmo 96, versículo 10, o salmista diz que Deus julga os povos com a sua equidade, com o seu equilíbrio, né? E Paulo, já em 2 Timóteo 4, 1, 8, diz que o Deus governa como um juiz supremo. Bom, essa lição, ela tende a dar o devido entendimento para as pessoas em decorrência, né, pela destruição que Deus fez ali nos povos cananeus que estavam ali na Terra Prometida, onde algumas pessoas dizem que Deus foi um Deus muito duro. Mas não, Deus fez justiça, porque os cananeus eram realmente
perverso tiveram oportunidade de se arrepender e não o fizeram. E alguns dizem que Deus era guerreiro, né? Porque ele tomava as dores do povo de Israel, porque o povo de Israel não lutava, nunca tinha uma arma na mão. Era Deus que lutava por ele, e eles chamavam Deus guerreiro. E dizer que Deus, Yahvé, é um Deus guerreiro, significa que ele é um Deus como um juiz, ele está comprometido, integrado em implementar, promover e manter o governo da lei, a lei de Deus, a lei que é dele mesmo, que é o reflexo do seu caráter, onde o contexto de tudo isto, de todos os 10 mandamentos, é o amor de Deus. O caráter de Deus é o amor. E a imagem de Deus como guerreiro, semelhante a de um juiz e rei, ensina que Yahvé não tolerará para sempre a rebelião contra a sua ordem estabelecida. Portanto, nós podemos dizer que o objetivo da atuação do Deus Yahvé nunca é a guerra em si, ou mesmo a vitória em si, mas o restabelecimento da justiça e da paz, principalmente as pessoas que são maltratadas, né? E em última análise, julgar e fazer guerra ou promover a justiça são as mesmas coisas se Deus for sujeito dessa ação, porque somente Ele, Deus, pode fazer justiça. E quando a gente fala assim que Deus é um juiz, porque assim, é um juiz no mundo que nós vivemos, trata-se de um magistrado que ele dá uma sentença, né, com autoridade, que ele julga uma causa na qualidade de administrador da justiça daquele estado onde ele se encontra. E quando nós falamos de juiz supremo, é um responsável da mais alta corte, né, o guardião da Constituição. Agora, quando nós falamos que Deus é um juiz supremo e soberano, ele é a autoridade máxima do universo, do mundo, porque ele é o criador e mantenedor de tudo isso que nós temos aqui, de todo o mundo do universo, onde as suas leis, elas têm que ser observadas. E o direito de Deus agir como juiz, ele é estabelecido por ele mesmo, né? Porque ele é criador de tudo. Ele é decorrente da sua natureza, da sua soberania. O seu juízo permanece para sempre. E veja o que diz no Salmo 9:7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, que no hebraico é Olam, e tanto que erigiu, que quer dizer Kun, para julgar, Mishpat. Então é um Deus soberano que ele julga, que está lá no Salmo 9:7. Já no livro de Gênesis capítulo 18, versículos 22 até 25, aqui destaca o julgamento, né, de Sodoma e Gomorra, e Deus estava com na sua presença, sim, Abraão, né? E disse Deus para Abraão que ele destruiria essas cidades devido ao alto índice de iniquidade, de pecado e promiscuidade. E Abraão pergunta a Deus se ele destruiria o justo com o ímpio. E Abraão diz ainda para Deus: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça, porque é o juiz de toda a terra? Aqui está lá em Gênesis 18:25. Aqui Abraão dizendo que Deus é o juiz de toda a terra, né? E tanto é que ele fez esse julgamento, deu seu juízo sobre Sodoma e Gomorra. E onde aqui Abraão ele mostra que existe um juiz soberano que é Deus, e que nós podemos observar também nas Escrituras que a santidade e o caráter de Deus não tolera o pecado, mas o caráter de Deus é amor, e Deus ele é paciente, ele é benigno, ele tem bondade. Porém o salário do pecado é a morte, que Paulo já fala lá em Romanos 6:23, e que isso Deus instituiu antes da criação do mundo. O Deus Yahvé do hebraico indica a natureza eterna e um constante Deus. Declarou assim uma guerra contra a iniquidade e contra o pecado,
independente de onde fosse encontrado o pecado. Quer que fosse assim no meio do seu próprio povo, ou entre os cananeus, Deus realmente punia isto, né? O povo de Israel foi escolhido para ser uma nação santa, um sacerdócio real. E não foi escolhido para participar de guerras santas, ou com guerras assim com os vizinhos, fazendo batalhas, ou contra outras pessoas. De forma alguma. O povo de Deus não é para fazer isso. Diz lá em Deuteronômio 9, versículo 4 e 5, e versículo 12, e também em Deuteronômio capítulo 29, versículo 39. E Israel experimentou os dois lados, né? Quando Deus não lutou mais por eles, mas contra eles, para discipliná-los, para aprender. Deus permitiu a guerra às vezes para o povo de Israel como um aprendizado. Deus permitiu que os inimigos o oprimissem com uma lição de forma a educá-los, como Josué menciona no capítulo 7. E a guerra santa ou divina que é mencionada, ela poderia ser travada somente para a conquista ou defesa da terra prometida. Naquela conjunção histórica especificamente é que realmente ocorreu essa guerra santa. Após a conquista, qualquer guerra de agressão, ela foi estritamente proibida por Deus. Israel foi chamado para lutar pela terra prometida em um contexto assim geográfico, né, e histórico, mas jamais para eles expandir terreno. Uma vez que eles conquistassem essa terra, se consolidassem ali na terra prometida, os israelitas não deveriam jamais expandir as fronteiras da terra prometida, querendo tomar terra dos outros, ou por meio de guerras ou batalhas. Deus jamais iria permitir isto. E Deus não havia chamado o seu povo para se tornar um império militar ou uma nação de guerreiros. Todo o conceito de guerra santa só poderia ser compreendida apenas se for visto na luz da atuação de Deus como um verdadeiro juiz e soberano. Da mesma forma hoje, porque a nação de Israel não existe mais. O que existe hoje é uma Israel espiritual que somos todos nós. A Israel deixou de existir quando eles renegaram Jesus como Salvador e Senhor, onde Jesus ele expandiu a salvação para gentios, para outras nações. Aí se tornou uma outra nação, e não Israel. Israel como nação mesmo não existe mais. Existe a nação Israel espiritual. Os israelitas da época que assumissem uma guerra sob as perspectivas de Deus, ele é um Deus supremo, soberano, e assume um caráter completamente diferente do que Deus é e o que ele pode fazer nas guerras hoje, né? Como nós vemos hoje, né? A guerra de Israel contra a Palestina e outras guerras aí, Deus não interfere nesse tipo de coisa. E ele não tem essa aprovação do Deus soberano, porque Deus não permite isto, que o cristão não entre nessas jogadas de brigas e guerras. As guerras imperialistas e engrandecimento próprio de uma nação, que era comum no mundo antigo e que hoje nós temos assim, em vários pontos no mundo, não tem o aval, a aprovação de Deus. As guerras que o Israel do passado teve não tinham o objetivo de alcançar status ou domínio de terreno ou a glória para o povo, mas de estabelecimento de justiça de Deus dentro daquele território da terra prometida. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado a todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus, que foi rejeitado pelo povo judeu, os israelitas, ele expandiu realmente para as demais nações. E por isso que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que o único mediador entre os homens e Deus é ele, Jesus. A salvação é somente através dele. Não existe nação, não existe reverendo, não existe papa, não existe pastor. É ele, Jesus, que é a salvação. E quando você se interage com isso e
e entende, observando os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará um grande presente de Deus, que é a salvação. E na grande volta de Jesus que se aproxima, Ele salvará você, sua família e todos nós, que o aceitamos a Ele como Salvador. Que você, meu amigo, minha amiga, possa ter esse entendimento estudando as Sagradas Escrituras. Que você tenha assim um dia bastante feliz, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhe paz. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.